Oi pessoal, eu sou a Tiane e eu sou a Júlia. Sejam bem-vindos ao canal da 2ml Companhia Teatral. Esse é o nosso último vídeo da série sobre tipos de teatro. Se você perdeu os outros, a gente vai deixar um card aqui com uma playlist completa. E hoje a gente fala sobre o teatro de máscaras. O teatro de máscaras existe aí, está presente ao redor do mundo. Seja com uma máscara física mesmo, que é colocada na frente do rosto do ator, como é o caso do teatro balinês, ou até mesmo da comédia dell'arte, que surgiu na Itália, ou quando ele é representado por uma maquiagem muito carregada, como é o caso dos teatros feitos no Japão, teatro No, teatro Kabuki, e por aí vai. Para desenrolar um pouquinho mais a respeito desse assunto, a gente convidou o nosso querido amigo, o ator Henrique Reis. Então fica de olho aí no que ele tem a dizer. Mas antes, se inscreve no nosso canal e ativa o sininho para receber notificações sempre que tiver coisa nova por aqui. Olá, eu sou Henrique Reis e hoje, a convite da 2ml, eu vou apresentar um pouquinho sobre a comédia dell'arte e a minha experiência nela. A comédia dell'arte deu início entre os séculos XIV e XVI na Itália. Ela é uma estética criada e desenvolvida na Itália e é popular. Sendo assim, ela é de rua e ela é altamente democrática. Ela é para todos. Depois foi difundida na França e aí o resto é história. O que é interessante dessa estética específica é que a comédia dell'arte ela não tem uma dramaturgia fechada. Ela é altamente porosa, justamente para tudo que pode acontecer na rua. Então, para as pessoas que fazem essa estética, elas precisam estar muito abertas para tudo que está acontecendo no momento presente, no aqui e no agora. Porque todas essas intervenções, elas são muito bem-vindas. Sobretudo porque essa dramaturgia não está fechada e ela pode ser alterada a qualquer momento e em qualquer lugar e afins. A gente não segue uma dramaturgia. Logo, a gente tem canovaccio. E o que vem a ser esse canovaccio? São situações e ordens dessas situações. Então a gente sabe como começa, a gente sabe como se desenvolve e a gente sabe como termina. O que acontece entre uma coisa e outra é no aqui, no agora e é uma grande surpresa. Isso que torna a comédia dell'arte tão interessante, porque ela é muito improvisada. Então a peça que você assiste hoje não necessariamente a peça que você vai assistir amanhã. A história é a mesma, o fazer é totalmente diferente. A comédia dell'arte ela trabalha com máscaras sociais. Então não é só a questão do objeto, da máscara no rosto do artista, mas essa máscara ela tem uma representatividade muito grande, porque ela trabalha com um arquétipo, ela trabalha com uma figura, com um personagem muito bem estabelecido. Isso faz com que a obra da comédia dell'arte seja ainda mais popular, porque ela consegue abraçar todos os nichos sociais, até mesmo na sua estrutura, porque ela é separada em alguns grupos. Os patrões, os detentores do dinheiro, que são gananciosos, que são detentores também de toda a questão intelectual. O povo, representado por um outro nicho, que são os servos, os empregados. Outros que são os estrangeiros, as máscaras dos estrangeiros, que vêm de fora, que são pessoas transeuntes e que estão buscando novas perspectivas. E os enamorados, que são os apaixonados. E normalmente as histórias sempre giram em torno desses enamorados, porque ela gira em torno do dinheiro e da paixão. Os enamorados são os únicos personagens que não usam máscaras no rosto. Eles estão com a cara limpa, mostrando o amor, mostrando o desejo. Os outros personagens, os outros arquétipos sociais, têm em suas faces, os artistas, as máscaras. Como, por exemplo, o Brighella. O Brighella ele é um dos personagens da comédia dell'arte, ele é do grupo dos servos, dos empregados. Então ele é empregado de alguém. E ele possui as suas características, a sua personalidade, os seus defeitos, a sua forma de falar, de se portar, de gesticular e afins. O que é interessante na comédia dell'arte é que os personagens e os atores, eles ficam juntos durante a vida. Então, antigamente, se um ator escolhia fazer o Brighella, ele fazia o Brighella até o fim da sua vida.
assim como os outros arquétipos e as outras máscaras. Hoje não é via de regra, isso é um pouco aberto, mas a princípio, quando escolhia um personagem, ele ia até o fim da sua vida. O que fazia com que o ator fosse muito versátil, né? No sentido de ele tem algo estabelecido, que é um personagem estabelecido, mas por ser de rua e por não ter uma dramaturgia fechada, tudo pode acontecer, então ele tinha que ter um corpo versátil, ele tinha que ter muitas cartas na manga, ele tinha que saber um pouquinho de circo, um pouquinho de música, um pouquinho de tudo, absolutamente tudo, ele tinha que ter essas artimanhas para serem colocadas a qualquer momento em cena. A estrutura de uma peça de comédia dell'arte quase sempre tem a mesma questão central: os dois personagens enamorados ficarem juntos no final da peça. Mas para que isso aconteça, existem muitos conflitos, muitas coisas que podem acontecer. Toda peça tem sempre essa questão central dos enamorados? Não necessariamente. Mas é quase que certeza que sempre terá essas figuras que querem ficar juntas, e para que isso aconteça, muitos conflitos existirão. Cada peça segue o seu conflito, cada peça segue a sua trajetória na sua narrativa. Uma outra curiosidade que eu acho bem interessante é que a estrutura da comédia dell'arte ela é tão inteligente, né, no seu fazer, que ela foi recolocada e retrabalhada em outras obras, ou outras dramaturgias, ou outros formatos de fazer ela. Vou dar um exemplo bem clássico, o Chaves. A estrutura de Chaves, ela segue cada personagem do Chaves é inspirado ou é embebecido de algum personagem da comédia dell'arte. E essas relações que eles estabelecem entre eles na obra Chaves é muito da comicidade que se dá da estrutura da comédia dell'arte. Isso eu acho incrível. Agora, o fazer teatral da comédia dell'arte é algo realmente muito pitoresco, né? Por quê? Porque o que acontece é que tudo pode acontecer, desde um cachorro passando no meio do platô, que é mais conhecido como nosso palco da rua, até uma moto atrapalhando toda a cena. O que acabou de acontecer algumas vezes no meio desse vídeo. Falando em vídeo, se você gostou, agradeço. Se não gostou, pra mim é indiferente. Não vai mudar nada em minha vida. Beijo! A gente quer mais uma vez agradecer a presença do Henrique aqui no nosso canal. E uma curiosidade, você sabe dizer qual é a menor máscara do mundo?